Ele é ator, diretor, escritor, publicitário e tem uma atuação ampla na área cultural. Com vocês, Léo Pereira, o nosso convidado de hoje do programa. Obrigado pela presença. Ô, Léo, vamos começar falando do filme A Terceira Margem do Rio, que foi seu primeiro filme, realizado em 1988, não é isso? Sim, foi um projeto de conclusão, chamava projeto experimental, né? Conclusão do curso de jornalismo da turma. As circunstâncias que, vamos dizer, rodeiam esse filme, o que você estava fazendo na época? Você era um estudante, você, na verdade, começou na sua vida artística e cultural como poeta, não é isso? Sim. E o que te levou para o cinema e como que foi o processo de realização desse filme? Por que vocês resolveram realizar um filme baseado na obra de Guimarães Rosa? Alguma coisa a ver com Goiás? Foi uma provocação do professor Sidney, né? Ele propôs o conto para gente, né? E até corrigindo o que eu falei antes, não foi só do curso de jornalismo, foi uma junção do jornalismo com o curso de rádio e TV que estava surgindo naquele momento, né? E a gente resolveu eliminar os enfrentamentos entre os cursos fazendo uma conjunção de trabalhar juntos. Talvez tenha sido a primeira turma que fez isso, né? E então foi um posicionamento político também, né? Dentro do... Foi o primeiro objeto de ficção, me parece, dentro da universidade, pelo que o Sidney fala, né? E eu acho que a gente se interessou pelo conto, né? Essa coisa do Guimarães Rosa, quer dizer, quando se fala do sertão do Guimarães Rosa, você está falando do sertão de Minas, sertão da Bahia e sertão de Goiás, né? Então, isso né, automaticamente já gera o fato do objeto estar aqui. Ele não veio, ele já estava, né, dentro, né? E a turma se interessou e foi um trabalho interessante, né? Foi um trabalho qualificado, porque houve uma junção, né? Eu trabalhava como ator, então tinha um trabalho amadurecido de ator. A Fabíola, que era da turma, também tinha um trabalho amadurecido de atriz, né? A Jaqueline se interessava muito por cinema, que foi a menina que dirigiu, ela me parece que depois fez doutorado em cinema, alguma coisa assim, está com uma carreira acadêmica, né? E mais essa provocação, né, do curso de rádio e TV que estava surgindo, da ideia da gente se juntar ao invés de ficar disputando, né, o jornalismo contra a rádio e TV, né? E eu acho que tudo isso concorreu para gerar esse objeto que, no final, eu considero um objeto bastante interessante, entendeu? Ele ficou bem realizado, claro, relevando as questões técnicas. E eu relevo mesmo, porque eu não entendo nada de técnica, então eu relevo sempre. Mas eu acho que ficou um objeto bastante bem realizado, assim, foi gratificante. O que você considera que é o ponto principal, o ponto mais forte dessa história do Guimarães Rosa? Eu gosto né, de como ele trabalha a trajetória da vida do indivíduo, né? Quer dizer, a terceira margem, na verdade, é uma trajetória, né? A terceira margem talvez seja o centro, né? A primeira, a segunda, a terceira margem, o centro da trajetória de vida, né? E a ligação que ele faz filho-pai, né? Confundindo e separando as trajetórias ao mesmo tempo, né? Que no final o final do conto fala, as palavras, se não me engano, é rio, 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 pondo perpétuo, né? Então essa coisa de que independente da morte, do nascer, da vida, a vida é perpétua, né? E a gente precisa entender isso para fazer com que a nossa trajetória individual seja perpétua também, né? Perpétua porque no exercício pleno de prazer, seja qual for a trajetória, a gente buscar sentir o prazer da vida. Eu tenho a impressão que se fala muito disso na obra do Guimarães, né? E essa é uma coisa que nesse conto ele já está quase como tese, né? E eu acho que isso me tocou, isso me projetou para frente um pouco, né? O contato com esse conto. Contato com obras, né, de arte, com posicionamento filosófico preciso, sempre te avança, né? Qualquer obra de arte.
senhor já tá velho, pai. Já fez o seu tanto. Agora não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo tomo o lugar do senhor na canoa. Você disse que a obra do Guimarães Rosa te projetou, te abriu novos horizontes. Ele te influenciou, então, em outros trabalhos posteriores, como escritor, dramaturgo, realizador de filmes? Claro, claro. Assim, quando eu falo projeção, né, é um avanço filosófico dentro de mim, né, a descoberta de um caminho, né? E, sem dúvida, Guimarães Rosa é um dos caminhos que eu tomo, né, para construir minha obra, principalmente de dramaturgia, né? Tanto é que o Verde Alecrim é uma transposição, né, do universo do Grande Sertão Veredas, né, que é o povoado Verde Alecrim, para o espaço suburbano dos anos 70, 80, até os dias de Operação Monte Carlo, recente, que foi quando eu finalizei esse objeto, né? Então, assim como Nelson Rodrigues também me referencia, né? Assim como eu tenho espelhos também em Jean Genet, né? Nossa Senhora das Flores, né? Que é a doença do acúmulo, eu construo espelhos em Nossa Senhora das Flores. Quando a gente escreve, a gente sempre procura, né, buscar espelhos para você, né, fazer o seu trabalho, né? E além do espelho próprio, que o artista tem que estar sempre, né, conversando com o seu próprio espelho, você também tem que buscar, né, espelhos daquilo que te faz produzir a massa da sua obra, né? A gente tem que digerir coisas para depois devolver no seu tom, né? Esse é o papel do artista. Vamos aproveitar que você está citando aí as suas obras como dramaturgo e falar um pouco desse trabalho seu com o teatro. Uhum. São cerca de 12 peças, não é isso? Mais ou menos umas 12. Eu não sei exatamente porque eu trabalhei uns objetos de escrita automática recentemente, até o ano passado, 2017, desde 2013 por aí. Então lá eu não sei exatamente quantos objetos eu fiz, certo? Mas assim, é cerca de 12. A doença do acúmulo, o papel da indústria cultural na ideologia capitalista. Essa peça parece que é uma obra didática sobre o capitalismo. É isso? Defendo que a arte é para dizer, que a arte é para informar, que a arte é para construir conceito, né? Eu defendo isso, né, nos meus manifestos, né? E na doença do acúmulo são dois gladiadores e uma personagem que é o Girassol. O Girassol é meio que uma representação da poesia, da natureza, né? E os gladiadores, eles estão o tempo todo brigando para crescer um Deus que seria um grande número infinito, né? E aí, o tempo todo é um enfrentamento dessas personagens, só que no começo parece que esse Deus é algoz das outras, depois cria-se um enfrentamento e tal, e aí, no final, a personagem do Girassol diz para os gladiadores, né, que uma das coisas mais complicadas, né, da condição humana deles, que eles não conseguem sair dela, que é uma condição de inércia para servir o Deus grande número, né, é de que eles se esqueceram que são animais.
que aí nasce, passa por uma infância, uma adolescência, uma maturidade, uma velhice e morre, né? E deixa. Né? Então, quer dizer, se a gente se lembrar de que a trajetória da vida tem isso, né? A gente talvez entenda que é muito mais vantagem sair da lógica corrupta do capitalismo do que permanecer dentro dela, para todo mundo, inclusive para os corruptos. Porque nós estamos num sistema, né, altamente degradado. Meu trabalho, ele defende muito isso. Em toda a minha obra eu discuto isso, né, porque está relacionado também com a questão do debate do prazer, que também está presente na minha obra. Ok, o debate do prazer. Esse é um tema que nós vamos continuar falando sobre ele logo após o intervalo. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMEs, em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Estamos conversando aqui com o diretor e dramaturgo Léo Pereira. Léo, então você disse que o debate do prazer está presente na sua obra. Em que sentido? Sim, porque, na verdade, essa questão da corrupção e do prazer, elas estão interligadas, né? Quando você proíbe o comércio do prazer, seja das drogas, seja da prostituição, seja qualquer tipo de exercício comercial do prazer, né, você cria uma disfunção na sociedade, né? Você cria a ideia, né, dos preconceitos, das coisas escondidas. Ao contrário, se você aposta no avesso, que é droga regulamentada, todas elas, né, prostituição regulamentada, né? A consciência coletiva do exercício dessas coisas, né? Você pegar a prostituição, por exemplo, é uma das profissões mais antigas, né, da sociedade, né? E a consciência do exercício disso, né? Você trabalhar uma nova consciência coletiva que preserva a postura individual, né? E aí, se você avançar um pouco mais no contraditório disso, a gente pega até a religião, o direito à religião, que é um direito individual. Eu tenho o direito de ter uma religião, sim. Agora, eu tenho o dever de eu seguir o preceito da minha religião e não seguir e impor ao outro, como acontece em alguns casos. Porque aí você já cria de novo uma outra disfunção social, né? Então, tudo isso está interligado. Então, o preconceito com o prazer, como é que a gente mata ele definitivamente? Regulamentando as atividades do prazer e criando uma nova consciência coletiva, anárquica, não corrupta, como é a proposta de um sistema anarquista, que é para onde eu acho que deve migrar a sociedade que vai sair do capitalismo. E depois que migrar para um sistema anarquista, que é esse sistema de uma nova consciência coletiva, aí sim ela pode migrar para qualquer outras hipóteses, né? Socialismo, comunismo, qualquer outra hipótese. Eu tenho esse pensamento amadurecido comigo, né, em relação a essas teses todas. Bom, Léo, eu gostaria agora que você comentasse sobre outros filmes que você realizou. O Dono da Pena, A Bicicleta e o Escuro,
o Dionísio e a Jaguatirica e a Morte. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles. Sim. O Dono da Pena, vamos começar por ele. Tá. O Dono da Pena é um objeto que a Cláudia Nunes me convidou para fazer, né? É um vídeo-poema, né? Em cima de um poema do Marcos Caiado, que se chama, acho que, O Dono da Pena mesmo, né? E eu me lembro que o Reginaldo Saad é o ator principal do filme, né? E eu faço um pequeno personagem que chama Senhor de Terno Cinza Risca de Giz. Taciturno Senhor de Terno Cinza Risca de Giz, né? Eu acho que o personagem é quase que só essa frase mesmo, né? É uma cena curta, rápida que eu faço, mas é bastante interessante. A Cláudia ganhou alguns prêmios com esse objeto, né? E é um dos primeiros filmes que ela fez e teve uma repercussão bem legal na época que a gente fez, né? O Dionísio e a Jaguatirica e esses outros vídeos, poemas, eles são... A Bicicleta e o Escuro. O Dionísio e a Jaguatirica e tem outro que chama Morte. A também, Morte, né? Morte, por exemplo, esses também são vídeos poemas, né, que eu fiz quando a gente estava gravando A Bicicleta e o Escuro, eu e a Cláudia Nunes, que é um documentário sobre a vida do Escurinho, da Campininha, né, percussionista, filósofo goiano da Feira Hippie, ali dos anos 70, 80, né, e Mauricinho Ripp, que é outro também, né, performer, artista plástico e filósofo também da Goiânia dessa mesma idade, personagens, né, encantadores aí que provocaram o imaginário da cidade, né, nesse período aí, principalmente 60, 70, 80, né. Então, assim, a gente fez esse documentário e durante a gravação do documentário eu fiz esses vídeos poemas, né. Eles talvez até entrassem no filme, mas depois não entraram, então eu fiz separado, né. E são o Dionísio e a Jaguatirica, na verdade, eu faço o prólogo das Bacantes, né, que é o momento em que o Dionísio se manifesta, né, para Tebas, e eu faço esse prólogo, e aí a gente editou isso com umas imagens de restos de filme do Érico Rassi, e colhemos algumas imagens dos primeiros filmes pornôs da história humana, e fizemos um painel assim, né. Jaguatirica já é um outro poema meu em que eu brinco já um pouco com o universo do Guimarães Rosa, né, com o Nonada, né, e que na época eu tinha escrito, eu gostava do poema e eu fiz uma interpretação interessante para ele, né, que depois vocês vão ver no próprio filme. E aí a gente gravou também. Enfim, em todos esses objetos vocês vão perceber sempre a questão do debate da corrupção e do prazer, ou mais acentuada ou menos acentuada, mas está sempre ali, porque minha obra é eivada disso aí, né? Eu acho que esses veios se interdependem e a gente precisa construir novas visões de tudo isso. Maria não gosta tanto de mulheres. Jaguatirica, do que gosta. Maria come mulheres como se come pessoas. Nonada. Maria gosta de pessoas. Vou chamar mais uma vez o intervalo e a gente continua o papo com o Léo daqui a pouco. Até já. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMES em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas.
O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Continuamos a conversa com o dramaturgo, diretor e ator Léo Pereira. Léo, vamos falar um pouco do seu trabalho como poeta, que foi uma das suas primeiras formas de expressão, onde você realmente começou a se expressar, foi através da poesia. Sim. Como que começou, quando que começou? Fala um pouco sobre isso. Bom, os primeiros versos que eu escrevi mesmo, eu acho que foi por 70 e pouco, 6, 7, por aí. Eu acho que o primeiro poema que eu publiquei foi no jornal Crimelão, que Luiz Fafal fazia lá no bairro Crimeia Leste, né? Depois eu participei de alguns fanzines, né, ali nos anos 70, 80, né? E principalmente no exercício da poesia, eu participava muito dos concursos de poesia falada, mas com a poesia encenada, né? Como eu estava fazendo trabalho de ator e escrevendo para teatro, eu comecei a trabalhar a encenação das minhas poesias, né? E isso teve uma repercussão bastante forte e interessante no cenário goiano dos anos 70 e 80, né? Eu me lembro de fazer um espetáculo chamado Papel Picadeiro, né? Com coletâneas de poemas meus, e que as personagens eram 3 palhaços, um palhaço escritor e mais outros 2 palhaços que né, transitavam a cena, né? E ensinava isso, um pátio da universidade, bares e tal, passava o chapéu, essas coisas, né? Foi minha primeira tentativa de exercer a arte profissionalmente. Durou uns 2 anos naquela época e depois eu migrei para outros cenários profissionais, né? Acalanto Franco. Prefiro a morte ao suicídio. Prefiro a morte ao genocídio dos sonhos norte-americanos radioativos. Quero acordar desse sonocídio. Quero sonhar no Mar Azul ou no Rio das Onças, cristalino da minha infância, onde não sei nadar, mas sei que é melhor sonhar que viver sem ar. Prefiro navegar. Prefiro o medo do rio e do mar. Navegar é preciso voar. Voar, voar. Voar a bordo da morte de um aviador inglês, de Marguerite Duras. Ou nas velas abertas da dor de uma logofano-melopéia de Walter Franco ou de Ezra Pound. Adoro Pound. Adoro os americanos. Detesto os americanos. Adoro Duras. Adoro os alemães. Detesto os alemães. Desejo somente a morte natural. Doce. Dura. Duras. Detesto Hitler. Detesto Bin Laden. Detesto Bush. E sinto uma dor canalha por todos eles. Adoro Walter Franco e tenho anseios de navegar no Rio das Onças ou no mar das meninas amantes francesas da China do Norte. Suicídio, genocídio. Prefiro a morte. Essa questão da poesia encenada esteve bastante em evidência aí, década de 80, de 90, e agora continua no Festival Juriti. Você participa do Festival Juriti também? Eu sou uma das mães do Festival Juriti, né? É uma coisa meio de família, né? Quem coordena o festival é meu irmão. A retomada do festival foi uma ideia minha, assim, que a gente estava naquela época na Verbo, e eu tinha um departamento meio para cuidar de questões culturais dentro da Verbo, né? Uma coisa... Verbo, aí, só para esclarecer, era a sua agência de publicidade, né? Uma agência de comunicação social, né? Que até hoje ela existe enquanto razão social, e eu busco exercer como consultor o mercado de comunicação social. Mas, enfim, naquele momento surgiu um edital que se propunha a resgatar festivais, né?
E aí o Ricardo meu irmão, né, tinha realizado um festival nos anos 80 e eu sugeri que a gente resgatasse esse. Aí acabou resgatando, a gente formatou essa coisa da poesia encenada, que ele já tinha essa característica mais ou menos. E aí o festival retomou com uma força bastante interessante, me parece que agora está consolidado aí, vai para a 3ª, 4ª ou 5ª edição, não sei. O Juritique, se interrompendo só um pouquinho, o Juritique já foi tema de um dos nossos programas que você pode assistir no canal da TV Assembleia no YouTube. Então, é isso. Meu trabalho com poesia é a poesia que me acompanha, né? Eu disse agora há pouco, para mim, arte é poesia, né? Se você vai fazer um romance, tem que ter poesia. Se você vai fazer um conto, tem que ter poesia. Se você vai escrever uma peça de teatro, tem que ter poesia. E se você vai fazer poesia... O capitalismo matou Ademir Faleiro e matou outros canários e tantos urubus do reino. Morrem os pássaros da nossa expressão. Morrem patativas, morrem sabiás. Porque até ontem ninguém sabia dos urubus que encantam no nosso terreiro. Mas hoje eu sei, e digo, como dizia Ademir Faleiro: quando um urubu bater a sua porta, saiba que você já morreu. Ontem, um deles esteve na minha janela. Vi e estranhei e não dei mais asas. Hoje, um bando deles pousou no teto da minha casa. Será que morro? Quando durmo, acordo e vejo que eles ainda estão lá, esperando. Será que sabem da minha leucemia? Sabem sim. A natureza sabe de tudo que a gente não sabe. Acho que eles sabem que eu já morri. Ainda no seu trabalho como escritor, você está lançando 2 livros. O Verde Alecrim, que é uma peça de teatro, né? E Mateuzinho, que são contos. São contos. Contos surrealistas? Contos, eles são surrealistas, mas aqui eu chamei de conceitualistas quase eróticos, né? Na verdade, quando eu dei esse título, isso tem um pouco a ver com um ensaio que o Sartre escreveu sobre a obra Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet, né? Em que, no ensaio que ele escreveu, ele classificou o Genet num exercício de conceitualismo, né? Que é uma corrente que eu não conheço, nunca li sobre ela, mas assim, eu dei esse nome por conta desse posicionamento do Sartre sobre a obra do Nossa Senhora das Flores, né? E nesse momento eu estava pesquisando Genet, Guimarães também, que virou parte mais um Beckett e tal, e estava escrevendo A Doença do Acúmulo, né? E esses contos fazem parte do meu exercício de debate ali enquanto eu estava escrevendo A Doença do Acúmulo, né? Que esses contos foram escritos mais ou menos entre 2000 e 2004, né? Que é o período também que eu fico escrevendo A Doença do Acúmulo, um pouco antes de 2000 até, sei lá, mais ou menos 2007, se não me engano, enfim. Eu fico mais ou menos uns 10 anos num objeto como A Doença do Acúmulo, como o Verde Alecrim, né? Não que eu fique trabalhando ininterruptamente nisso, mas trabalhando, organizando, aí para um tempo, depois você retoma a intensidade e tal, e de repente você descobre um momento que você fala, não, agora eu vou fechar esse objeto, né? Que, por exemplo, o Verde Alecrim eu fechei em 2012, quando estourou a Operação Monte Carlo, né? Eu estava com a peça totalmente estruturada, e aí eu fiquei um tempo, não sei quantos meses, ou uns 3 meses talvez, trabalhando ininterruptamente, né? Fechando o objeto. Meu trabalho tem um pouco disso, né? As coisas, assim, por exemplo, você pegar o poema Morte, que eu não sei se eu falei, mas ele vai ser mostrado, ele é que encerra a peça Traga-me Bombons Coloridos, né? Mas eu escrevi esse poema bem antes de escrever a peça, né? E ele me veio assim, num momento... eu estava raciocinando exatamente sobre essa coisa da condição humana, né? Do que conta na vida, né? Essa coisa de ser e não ser animal, de papel do ser humano na cadeia alimentar. O poema Morte, ele tem tudo isso. Tinha até um verso
que eu falava da cadeia alimentar, mas depois eu tirei porque eu achei desnecessário, né? E deixei o poema. E ele fala de morte, mas na verdade ele está falando da vida. O título do poema é Morte, né? Mas na verdade ele está falando da morte mesmo também, né? Porque palavras têm avesso, né? Eu posso usar a palavra vida significando morte, posso usar a palavra morte significando vida. E felizmente para os poetas e infelizmente para os juízes, isso dá um poder de posicionamento imensurável. E é por isso que os caras são tão hipócritas quando fazem aquelas súmulas, né? Infelizmente. Trago comigo as glórias e as perdas de quem mordeu a vida, como se só houvesse amanhã, pleno de poesia. Hoje eu sei, ontem não havia. Hoje morro poeta, ontem nasce a poesia. Ok, Léo, estamos chegando ao final do programa e antes de encerrar, eu queria que você citasse um dramaturgo. Vixe, mãe. Ou 2. Ou 10, né? Ou 10. Vou pelos brasileiros. O espaço aqui é aberto. Nelson, Plínio Marcos, Oswald de Andrade, Ademir Faleiro, que eu já citei, Ariano Suassuna, Beckett, né? Enfim, Ionesco. E uma peça? Ou 5, ou 10? De cada. Tá bom. Pode ser. Se você Eu lembrar montei de A tudo. Falecida, do Nelson Rodrigues, vestido de noiva, então fica fácil citar, né? Abajur Lilás, do Plínio Marcos, também é tão famosa que é fácil citar. O Homem e o Cavalo, do Oswald, mas eu li também, mas eu li também O Rei da Vela, que o Verde Alecrim, eu acho que tem um pouco desse universo do Oswald também. Mas minhas obras, assim, tem um pouco de muita gente, entendeu? Porque eu vou digerindo e vou derramando do mesmo jeito, né? Eu acho que eles também fazem assim, então tá tudo certo. Já que ninguém pode ver tantos filmes, indica um, então. Poderia indicar qualquer coisa, mas assim, Gritos e Sussurros, do Bergman, O Sétimo Selo, do Bergman, né? Coisas que me impactaram. Medea, do Pasolini. Tanta coisa que a gente nem consegue. Léo, muito obrigado. E agora você assiste O Dionísio e a Jaguatirica e a Morte. Até o próximo programa. Virei a página da minha história. E não estou conseguindo encontrar a outra. Acho que vou cair na vida. Vou dar um tiro no olho de Deus. Chegado sou a esta terra tebana. Eu, Dioniso, filho de Zeus, dado à luz pela cria de Cádmo, Semele, partejada pelo fogo do relâmpago. Minha forma divina pela de um mortal trocada, eis-me aqui, junto às fontes do Dirce, defronte às águas do Ismena. Vejo o túmulo de minha mãe, fulminada pelo raio, esfumaçando ainda pela chama sempre viva do fogo de Zeus. Vingança de Hera.
signo de ultraje que não tem fim. Louvores a Cadmo, que o lugar erigiu em inviolável recinto. Eu o velei sob racimadas frondes da vinha, tendo deixado os campos preciosos da Lídia e da Frígia, e percorrido os altiplanos da Pérsia, dardejados pelo sol, as cidades muradas da Báctria e as paragens sinistras dos Medos. A Arábia feliz, toda a Ásia que orla o mar salgado com os altos muros de suas cidades repletas de gregos, misturados com bárbaros, venho a esta terra grega, mas só depois de fazer com que todos aqueles povos dançassem e de haver fundado os mistérios meus, para que divindade manifesta me dorme entre os mortais. Primeira cidade na Hélade foi Tebas, que soltei ululante. As mulheres revestidas a pele do curso, e em suas mãos depus o tiço, dardo de Hera envolto. Já que as irmãs de minha mãe, as que menos o deviam ter feito, diziam que Dioniso não nascera de Zeus, e que Semele, seduzida por qualquer mortal, ao grande Deus imputava a mácula de seu leito, astuciosa mentira de Cadmo, e que de haver propagado as falaciosas núpcias, a fulminara Zeus. Por isso mesmo, para fora de portas as toquei com o aguilhão da insânia. Agora, da mente alheadas, vagueiam pelos montes. Impus-lhes os parâmetros das minhas orgias e toda a feminina estirpe de Tebas. Todas as mulheres que na cidade havia, desenfreadas andam por fora de suas casas. Lá estão, com as filhas de Cadmo, no meio de fragas, sob os verdes pinhos. Ainda que o não queira, sabedora será esta cidade de a quanto importa ignorar os mistérios báquicos. E eu, tendo que defender minha mãe, hei de mostrar-me aos homens como a divindade nela, gerada por Zeus. Penteu, a quem Cadmo confiou o cetro régio, em mim combate o combate iníquo. De suas libações me aparta, em suas preces me ouvida. Mas hei de mostrar-lhe que Deus eu sou, a ele e a todo o povo de Tebas. E se Tebas em fúria, de armas nas mãos, intenta das montanhas arrancar as bacantes, a batalha lançarei as mentes. Por isso, de mortal vesti o semblante, e minha forma divina mudei em natureza humana. Mas vinde vós, ó tias o meu, mulheres que deixastes o têmulo, baluarte da Lídia, e desde as bárbaras nações ao meu lado estais, e por companheiras tenho. Vinde, erguei vossos tamborins oriundos da Frígia, por Réia Madre e por mim achados, que em redor da morada de Penteu ressoem, e toda a cidade de Cadmo vos olhe. Por mim, nas quebradas do Citeron, me ajuntarei às bacantes, a dirigir seus sonhos.
Maria come alfaces como se come carnes. Nonada, Maria nem gosta tanto de carnes. Jabatirica é que gosta. Maria come carnes como se come homens. Nonada, Maria nem gosta tanto de homens. Jabatirica é que gosta. Maria come homens como se come mulheres. Nonada, Maria não gosta tanto de mulheres. Jabatirica é que gosta. Maria come mulheres como se come pessoas. Nonada, Maria gosta de pessoas. Maria come pessoas como se come poesias, e árvores, e flores, e montes, e luar, e sol, e alfaces. Trago comigo as glórias e as perdas de quem mordeu a vida, como se só houvesse amanhã, pleno de poesia. Hoje eu sei, ontem não havia. Hoje morro poeta, ontem nasce a poesia. E com ela as tardes que trago e as noites que bebo. Não quero nada, nada que não seja sublime, como amar, morrer e amar de novo. Nada, nada que não seja óbvio, como amar, morrer e morrer de novo. TV Assembleia. Informação com credibilidade.